Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e eu vou explicar para vocês nesse vídeo uma questão de movimento retilíneo uniforme, ok? Então, uma questão que pede para a gente calcular a distância entre dois prédios. Tá? Então, a questão é lá da CAF de Santa Catarina, e ela trata do seguinte: para avaliar a distância entre dois prédios altos no mesmo nível de altura, um estudante se posiciona em um ponto entre os dois prédios. Então, aqui a gente não pode dizer que é bem no meio, porque não se sabe, como não se sabe a distância entre os prédios, ele se posicionou aqui entre eles, tá? Num certo ponto. O estudante emite um grito e escuta um primeiro eco, depois de 2 segundos, e um segundo eco depois de 2 segundos e meio. Então, o que acontece? O rapaz dá um grito e, como o som se propaga para todos os lados, parte do som vai em direção ao prédio, parte do som... Parte do som vai para a direita, parte do som vai para a esquerda, né? Se propaga para cima, para todos os lados aqui. Eu não vou ter flechinha para indicar todos os sentidos, mas enfim... se propaga para todo, né, em torno dele, para todas as direções. Só que como tem os prédios, pessoal, acontece o fenômeno do eco, né, que é a reflexão do som. Então, parte desse som que foi para a esquerda vai bater nesse prédio e vai voltar. E parte dele que foi para a direita vai bater e vai voltar. Esse é o eco. Então, ele demorou... como são dois prédios, e ele também estava localizado num ponto que não se sabia onde, a distância... mas a partir do tempo que ele ouviu os ecos, a gente consegue calcular então essas distâncias, tá? Que eu chamei de distância 1 e distância 2. Então, só para continuar aqui a questão, ó. Então, o primeiro eco demorou 2 segundos para ele ouvir e o outro demorou 2 segundos e meio, logo em seguida, né? Considere o módulo da velocidade do som 340 metros por segundo e que entre os prédios não há nenhum tipo de obstáculo, tá? Para interferir, né? E aí, qual é a pergunta? É assinalar a alternativa que indica a separação em metros entre os prédios, ou seja, qual é a distância, né, daqui até aqui, que na verdade a gente não tem como calcular ela uma vez só, nós vamos fazer por partes. Tá? A gente vai calcular a distância 1 e depois a distância 2 e somar. Bom, então, como eu disse para vocês, como o som bate e volta, esse tempo dado, 2 segundos, é para o som ir e voltar. Então, a gente tem que considerar, na verdade, o tempo só a metade, tá? Para se saber essa distância aqui, então aqui, ó, para a gente calcular a distância, digamos 1, eu preciso, no movimento uniforme, né, movimento retilíneo uniforme, da velocidade, que nesse caso é a velocidade do som, vezes o tempo, mas o tempo não de ida e de volta, o tempo só de ida, ou o tempo só de volta, mas o tempo, no caso, é considerado a metade, tá? Então, tempo 1. Então, aqui eu vou colocar assim para vocês, ó. O tempo 1 é igual a 2 segundos divididos por 2, que é igual a 1. Tá? Porque é 1 segundo para ir e 1 segundo para voltar. Certo? Ah, mas por que tu chamou para distância 1, 2 segundos? Não poderia ser 2,5? Poderia, gente. Não, tanto faz usar o 2 segundos aqui na direita, na esquerda ou na direita. O outro seria do outro lado e isso não vai interferir, porque tu vai ter que somar, né, as duas distâncias, tá? Então, para esse caso aqui, o tempo considerado é só a metade, né, que é 1 segundo, tá ok? Então, a distância 1 é igual à velocidade do som que foi dada, 340 metros por segundo, no ar, né, esse valor, vezes 1. E isso nos dá uma distância de 340 metros. Tá? Então, a primeira distância nós já achamos. Bom, a segunda é a mesma coisa, então, seria o tempo 2,
tá? Vou fazer aqui em azul. O tempo 2 seria, então, seria o 2,5 segundos divididos por 2, que é igual a 1,25 segundos, né? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Então, corresponde ao 1,25 segundos para o som ir e 1,25 segundos para voltar, tá? Porque quando ele nos deu esse tempo, que é o tempo de ir e voltar, né? É o tempo total, tá? Ok? Então, a gente vai calcular aqui do lado a distância 2, então somar as duas para ver qual é a distância entre os prédios. Então, é a velocidade do som, novamente, vezes o tempo 2. Então, nós temos 340 metros por segundo vezes 1,25, né? Bom, vamos fazer essa continha aqui do lado, tá? Que, como eu disse para vocês no vídeo anterior, às vezes não adianta dizer a resposta para o aluno direto, ah, vai dar tanto. Se ele vai fazer o vestibular, ele não vai ter calculadora, né? Não vai ter o celular para utilizar. E aí não sabe fazer, ou não lembra, né, que saber, vocês aprendem esse cálculo no ensino fundamental, mas não pratica ele, não fica praticando, fica fazendo os cálculos na calculadora e aí não vai se lembrar. Como é que faria essa conta, então, com número com vírgula? Bom, tu multiplica normalmente, não considera a vírgula no momento, a gente só vai considerar essa vírgula lá no final, tá, para ver onde que ela vai ser colocada. Então, a gente vai fazer os cálculos aqui da seguinte maneira, número por número, como se fosse 340 vezes 125, tá? E aí depois a gente ajeita onde que a vírgula vai ficar. Então, 5 vezes 0 vai dar 0, né? Alguém responde 5, é complicado. 5 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, vai o 2 lá em cima do 3, né? E 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Opa! Tá, então, 5 vezes 340 deu 1.700, ok? Vamos para a segunda parte, então. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8 e 2 vezes 3 é 6, tá? Opa. Então, tá aqui. E agora o 1, né? 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 3 é 3, certo? Tá aí a nossa multiplicação. Bom, então agora vamos somar. E aí uns vão dizer, nossa, mas que chatice, eu sei fazer isso de cabeça. Beleza, cara. Mas tem gente que não sabe, né? Então, vamos lá no cantinho, ó. 0, né? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 8 e 7, opa, 8 e 7 vai dar 15, né? Sobe 1. 6 e 4, 10, com aquele 1 dá 11, com outro 1 dá 12, sobe 1. E 3 e 1 é 4. Fechou? Tá. Só que não é 42.500, então é agora que a gente vai ver onde se coloca a vírgula. Veja, na multiplicação, todos os números envolvidos aqui, no total, nós temos 2 números após a vírgula. Por que eu falo no total? Porque aqui também poderia ter número depois da vírgula. E aí nós somaríamos, né? 2 daqui mais 1 de lá, digamos, ou 2, daria 4 ou 3. Mas, enfim, é sempre quantos números após a vírgula eu tenho no total. Então, aqui eu tenho só 2, que é o 25, né? O 2 e o 5 estão após a vírgula. Significa, então, que quando eu largar a vírgula aqui, eu tenho que largar ela de maneira que eu deixe 2 números após a vírgula, que são os 2 zeros. Então, 425,00
corresponde a 425. Não é verdade? Então, aí tá a nossa multiplicação. Vou voltar então aqui para a conta, né? A distância 2 é igual a 425 metros. Certo? E aí, então, nós vamos somar a distância 1 mais a distância 2. 340 metros mais 425 dá um total de 765 metros. Ok, pessoal? Então, essa é a resposta da distância entre os prédios, né? 765, que é a letra C, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, tudo de bom e até a próxima.